não é problema dele. É problema do CEO ou do diretor, que é o Fabinho Soldado. E a primeira pergunta do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, e a segunda pergunta do Vigliotti, que é da Rádio Craque Neto. Você vê o abatimento dele. A gente conhece o Dorival Júnior. Você vê o abatimento dele. O que você pensa da coletiva? Tem os números dele aqui. Eu vou falar dos números dele aqui. São 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas do Corinthians. Que é pouco. Para um time como o Corinthians é muito pouco. E aí vai ser a cobrança. Qual a ideia e o que você pode entender dessa coletiva e das perguntas que foram feitas do Luiz Fabiano e do Vigliotti? Eu acho que qualquer treinador que o Corinthians contratar, isso não é só o caso do Dorival Júnior, vai sofrer muito pelo momento do Corinthians. Então, uma confusão política danada e o treinador fica nesse meio. E o treinador é o cara que é responsável ainda por trazer alguma informação para os atletas. É questionado até em relação... Se o cara tem que ficar no banco ou não, ele tem que saber isso, não é pô. questão dele, mas Desculpa. a gente percebe o desgaste realmente do Dorival. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto acabou aí criticando o elenco do Corinthians, detonando essa falta de vontade dos atletas, com má vontade aí com Dorival Júnior. Mas antes de falar desse assunto, vamos repercutir a possível saída de Rodrigo Garro. Após a derrota para o São Paulo de 2-0, onde deixou todo mundo incomodado, né? A diretoria do Corinthians, os jogadores. O Garro na entrevista disse que não garante a sua permanência no Corinthians. Isso aí acabou ligando um sinal de alerta, porque quando o jogador vem a público e não garante a permanência, preocupa. Isso significa que se receber uma proposta, o Garro vai deixar o Corinthians. No início do ano, o Garro teve uma proposta aí do Zenit. E agora, quem está interessado no Garro é o Racing e o River. Ambos os times são da Argentina. A multa rescisória do Garro, ela gira em torno aí de 300 milhões de reais para o mercado nacional e para o mercado internacional 100 milhões de euros. 100 milhões de euros corresponde aí aproximadamente 600 milhões de reais. É muito dinheiro mesmo, principalmente para o mercado sul-americano, né, que é o Racing e o River faz parte do mercado sul-americano. Então acredito eu que eles não têm condições de pagar essa multa rescisória. O River Plate acabou sinalizando uma proposta aí de 100 milhões de reais para ter o atleta. O Garro está, infelizmente, né, o Garro está um pouco insatisfeito do Corinthians, não é da agora, já faz algum tempo. Por quê? O Garro, aquela história de ter pedido a camisa 10 para o Memphis Depay, não deixou o Garro confortável. Na época, o Garro, mesmo em entrevista, disse, incomodou, né, que aí foi contratado, né, e a camisa 10 foi deixado para ele, mas ele respeitava a decisão da diretoria. Se a diretoria queria assim, ele ia respeitar, porque ele é um profissional. O jogador argentino é sempre muito profissional, mas ele deixou claro publicamente que não gostou daquela situação do Memphis ter ficado com a camisa 10. Isso aí, a partir desse momento, acabou aí, incomodando muitas pessoas do Corinthians, né? O próprio jogador do Corinthians, alguns não concordaram com a troca da camisa do Garro para o Memphis, e do Memphis para o Garro. E o Garro já disse inúmeras vezes que ele entende que poderia ganhar menos no Corinthians, ganhar mais no Corinthians. Por quê? Ele chegou no Corinthians ganhando em torno de 300 mil reais. Hoje o salário dele, o Corinthians reajustou, em torno aí de 800 mil reais. Mas o seu reserva, que era Igor Coronado, que acabou deixando o Corinthians, ganhava em torno aí de 2 milhões de reais. Então o reserva ganhando mais que o titular, o Garro entende que pode ganhar bem mais. Por isso que ele ficou insatisfeito de ter perdido a camisa 10 e por estar ganhando esse dinheiro. Lembrando que o Garro, ele está recuperado de uma lesão no joelho, né? Lembrando que esse ano, praticamente, o Rodrigo Garro não conseguiu jogar no Corinthians. Por quê? Porque ele está com uma lesão praticamente crônica no joelho, onde foi até a Espanha se tratou, fez um tratamento inovador na Espanha,
depois voltou ao Corinthians e ficou durante algum tempo jogando na dificuldade, tomando infiltração para jogar contra o Santos, contra o Palmeiras na final do Paulistão. Ele tomou um anestésico para tirar a dor para jogar contra o Palmeiras, mas de lá para cá o Galo ficou se tratando, se cuidando e agora está recuperado, está pronto, está jogando. Mas o Corinthians tem vários problemas, porque até hoje o Dorival Júnior não conseguiu escalar aí, né? O Memphis Depay e Yuri Alberto e Rodrigo Galo junto. Então dificultou muito o trabalho do treinador. O Dorival Júnior, infelizmente, é o pior trabalho dele nos últimos 5 anos. Passou pelo Flamengo, fez um trabalho espetacular, né? Passou pelo São Paulo, fez um trabalho espetacular. Campeão no São Paulo e no Flamengo. No Corinthians, ele não consegue desenvolver um trabalho. Então, o Dorival, agora o próximo jogo, vai enfrentar o Cruzeiro, o líder do campeonato. Um jogo dificílimo. Quarta-feira, na Neoquímica Arena. Depois o Corinthians tem aí o Botafogo no sábado, pelo Brasileirão, né? Botafogo, um time dificílimo, um time qualificado. Na sequência, o Corinthians já vai mudar a chavinha. Vai jogar a Copa do Brasil pelas oitavas de finais contra o Palmeiras. Então, derby é sempre muito difícil. E essa sequência do Corinthians pode acabar derrubando o técnico Dorival Júnior. Porque o Corinthians estuda aí a possibilidade, a diretoria estuda a possibilidade de demitir Dorival Júnior. Porque o Dorival não consegue implantar uma qualidade no time, não consegue implantar um sistema tático. O Corinthians não tem dado liga, o Corinthians não tem tido evolução. O Corinthians com o Dorival Júnior não dá sinais de melhoria. É um time que não dá sinais de crescimento, né? Então, a frustração da diretoria, a decepção da diretoria com o Dorival Júnior é muito grande. Então, o aproveitamento do Dorival do Corinthians é muito ruim. É em torno de 28%. Dorival tem 7 jogos no Corinthians, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nesses 7 jogos, o Corinthians marcou 3 gols e sofreu 6. Então, um aproveitamento muito ruim que a diretoria do Corinthians avalia a troca de treinador. Até porque o Vojvoda, que ficou mais de 4 anos no Fortaleza, está desempregado, está no mercado. Infelizmente, Dorival não tem conseguido performar. A multa para mandar o Dorival Júnior embora é uma multa de 3 salários mínimos. Dorival, com a comissão, ganha em torno aí de 2 milhões. Então o Corinthians teria que desembolsar em torno aí de 6 milhões de reais para mandar o Dorival embora. E agora o Dorival acabou tendo um problema com o Memphis, com o holandês Memphis Depay, contra o São Paulo, porque o Corinthians estava tomando 2-0, Dorival no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, tirou o Memphis fez biquinho, o Memphis fez birrinha, o Memphis ficou insatisfeito, e aí você sabe, né? Jogador derruba treinador. Palavra do craque Neto, que teve uma carreira de mais de 20 anos no futebol. Falou que quando o jogador não quer, o jogador derruba o treinador. Hoje o Corinthians não está jogando nada. O Memphis não está jogando nada. Parece que está de má vontade. O Carrídio, que é um craque, arrebentava com o Ramon Dias. Hoje não tem jogado nada. José Martino não tem jogado nada. O Dorival Júnior acabou colocando o Fabrício Angileri no banco. O Fabrício Angileri chegou muito bem, arrebentando o Campeonato Paulista. Acabou anulando o Estevão do Palmeiras nos 2 jogos. Então o Dorival, me parece, é uma opinião minha, que ele perdeu a mão do grupo. O grupo não olha com o Dorival, não olha para o Dorival como um líder. Os jogadores parece que não entendem mais assim. Então o craque Neto acabou aí criticando o trabalho do Dorival Júnior, porque deixar o Fabrício Angileri no banco para colocar Matheus Bidu na lateral, isso não pode acontecer. Craque Neto detonou o Dorival porque tirou o Memphis Depay, dizendo que não tiraria, deixava o Memphis Depay no segundo tempo, até porque no primeiro tempo ele acabou colocando o Romero na cara do gol. Romero que perdeu o gol, porque o Romero tecnicamente é muito fraco. Se deixasse o Memphis Depay, a torcida ia cobrar ele no jogo, a torcida ia criticar,
a torcida ia vaiar. Então o jogador que ganha praticamente 6 milhões de Corinthians tem que estar em campo nesses jogos grandes. Jogador igual o Memphis tem que chamar a responsabilidade. Então por isso que o craque Neto acabou detonando a postura do Dorival Júnior. E se perder para o Cruzeiro, está praticamente com o pé fora do Corinthians. E muita gente vai dizer, olha, quando o Memphis Depay deu entrevista falando que estava errado o esquema do Corinthians, Ramon Dias caiu. E agora, com essa treta que ele teve com o Memphis Depay, que o Ramon teve com o Memphis Depay, que o Dorival teve com o Memphis Depay, o Memphis pode derrubar o Dorival. Mas a diretoria do Corinthians garante que se o Dorival sair, não tem nada a ver com o Memphis. Até porque se o Memphis fosse treinador, ele também cairia. É porque a diretoria entende que o trabalho do Dorival é muito ruim. É um trabalho que você não vê perspectiva de melhora. Dorival já fez 7 jogos no Corinthians. Você não vê um jogo que o Corinthians tem uma jogada ensaiada, um sistema tático definido. O Corinthians hoje é uma bagunça. Então, infelizmente, Dorival, se perder pro Cruzeiro, perder pro Botafogo, eu acho que não chega nem jogar o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Jogo importantíssimo. O Corinthians é um clube endividado. Se o Corinthians conseguir passar pro Palmeiras, o Corinthians vai receber 4 milhões e 700, o Corinthians precisa de dinheiro, né? E vai chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Então, Dorival está sofrendo uma grande pressão e a diretoria do Corinthians também estuda sentar com o Memphis para ver o que é melhor para o Memphis e para o Corinthians, porque hoje o custo-benefício do Memphis é muito ruim para o Corinthians. Então, a diretoria, na pessoa do Osmar Stab e seus diretores, juntamente com o Fabinho Soldado, estuda aí a possibilidade de Dorival sair e até o Memphis Depay sair. Quem contratou o Memphis Depay foi a diretoria do Augusto Melo, que hoje está afastado do clube. Pelo menos até dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral dos Sócios, para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir o cargo. E essa nova diretoria não é amante do futebol do Memphis. Então, por isso, o Memphis não tem respaldo com essa nova diretoria. E se o Memphis sair, para mim, não será surpresa. E nesse momento, a minha opinião, eu acho que o Memphis sair do Corinthians seria muito melhor para o Esporte Clube Corinthians. Porque o Memphis entrega muito pouco por tudo que ele ganha. O Corinthians fez um contrato péssimo, não é culpa do Memphis, mas ele também não está fazendo por merecer, porque ele não está jogando nada. Não está conseguindo performar, não está conseguindo ajudar o clube. Então, para mim, se o Corinthians fizesse uma rescisão amigável com o Memphis saísse, o Corinthians iria contratar um outro jogador mais barato e que entregue um pouco mais por isso. Porque o Memphis tem muito tempo que não entrega nada. Não tem jogado nada nos clássicos, nunca marcou um gol no clássico. Então o Memphis está devendo muito ao Corinthians por tudo que ele ganha, que é uma nota, sabe? O futebol hoje ele está muito inflacionado e Memphis só ganha menos que o Neymar aqui no Brasil. Eu acho que nenhum clube brasileiro tem condições de pagar o Memphis Depay. O Santos paga 1,5 milhão de salário para o Neymar, mas os patrocínios pagam a porcentagem. E a Sport da Sorte paga 20% para 30% só de tudo que o Memphis ganha. Então, sobra o resto pro Corinthians. E o Corinthians hoje, um clube que deve 2,5 bilhões, não tem condições de ter um atleta no elenco como o Memphis. Até porque a premiação do Campeonato Paulista foi de 5 milhões de reais que a Federação Paulista pagou. Só o Memphis Depay vai levar 4 milhões e 700 livre de imposto. E o Memphis já queria receber esse dinheiro faz tempo, porque através dos seus advogados, ele notificou o Corinthians para receber dinheiro. Porém, o Corinthians disse o seguinte: só vai pagar o Memphis quando pagar todos os atletas. Isso aí eu acho que o Corinthians está certo, porque não pode pagar um jogador e ficar outro sem receber, senão os outros não vai conseguir performar. E aí, fiel, o que vocês acham? Craque Neto tem razão de criticar a postura do Memphis Depay, de criticar aí a substituição do Memphis pelo Dorival Júnior? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Por quê? Todo dia eu gravo conteúdo trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva e vocês receberão tudo de primeira mão. E aí, gente?
O que vocês acharam? Mef fica, Mef sai, Dorival fica, Dorival sai ou sai os dois? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.